pose de poder. Essa é a minha favorita. Não que as outras não sejam, eu pratico todas, mas a pose de poder é aquilo que eu falei lá no começo da pesquisa da Amy Cuddy, que são posturas corporais. E, gente, não é dança, não é yoga, não é essas poses mirabolantes. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas. São poses que vai aumentar os hormônios lá responsáveis pela autoconfiança e vão diminuir os hormônios relacionados à ansiedade e ao estresse. Ou seja, quando a gente está nesse nível dos hormônios da autoconfiança alto e da ansiedade baixo, é um ponto de equilíbrio perfeito para nossa alta performance, para a gente conseguir usar tudo aquilo que a gente já se preparou em termos de conteúdo, tudo aquelas ideias que a gente já tem para comunicar de uma forma que as pessoas prestem atenção, que confiem, que achem que a gente está falando aquilo como sinceridade, porque é aquilo que a gente está demonstrando. Elas vão acreditar mais em nós, que a gente é capaz de fazer aquilo que a gente está se propondo, aquilo que a gente está falando. E aí, poses de poder. Lembra que eu falei lá no começo que as poses de poder são aquelas que a gente ocupa o lugar no espaço? Tem uma que eu adoro, que é da Mulher Maravilha. E, de novo, gente, se vocês se sentem ridículo, acham ridículo fazer isso, faz no banheiro, ninguém precisa ficar sabendo, não conta para ninguém. Tá bom? Não precisa nem contar para mim que vocês fizeram. O importante é vocês fazerem, terem essa mudança no cérebro e melhorar a performance. É isso que importa. Tá bom? Então, essa é uma da Mulher Maravilha ou do Superman, como vocês quiserem chamar. Essa é outra, que é a pose da vitória. Esse aqui é um gesto corporal que vem da nossa espécie humana. A gente consegue visualizar até em cegos, ou seja, que eles não aprenderam olhando essa linguagem corporal com as outras pessoas. Eles fazem porque é inato da nossa espécie. Então, pose de vitória, quando a gente se sente vitorioso, quando a gente se sente vencedor, quando a gente está assim, com orgulho, quando a gente vence, a gente faz essa pose. Então, essa pose também são essas de poder que aumentam. Só que aí você fala, tá bom, isso é um treino cerebral para vocês fazerem todos os dias. 2 minutos nessa. Escolhe uma dessas poses, ou essa que você mais se adaptar. Tá? Esse todo dia. Mas aí eu tô numa situação em que, por exemplo, vem uma pergunta que eu não sei responder, e aí aquilo já me gera uma insegurança, e aí quando eu tô insegura, o meu corpo vai se fechar. Mas, se ali no momento, de acordo com os recursos que eu tiver, eu abrir a minha linguagem corporal, seja abrir o peito, se eu tô sentada, tirar as mãos do colo e abrir aqui para abrir, tá? Todas essas, abrir os dedos das mãos, tá? Quando eu for falar, abrir um pouco mais os braços, toda essa linguagem corporal que vai ocupar mais o espaço, vai ativar essa confiança lá no nosso cérebro e também vai comunicar mais confiança para as outras pessoas. Então, isso vai ajudar a engatilhar melhor as ideias, a responder de uma forma mais assertiva aquilo que veio ali, ou que eu precisei improvisar e que eu fiquei meio inseguro, tá bom? Essa tem uma história engraçada também, de uma aluna, que ela foi para um evento e ela lidera uma ONG, e ela foi chamada para falar da ONG, só que no meio do evento, assim, a mulher que estava organizando chegou para ela no cantinho e falou assim, você pode falar da sua ONG aí para as pessoas, não sei o quê? Ela na hora falou, posso! E aí ela falou que na hora ela sentiu o corpo dela fazendo assim, nossa, mas o que eu vou falar? Ela falou assim, mas aquilo é o meu dia a dia. Eu falo daquilo, da ONG dela, o dia inteiro, para todas as pessoas, é um assunto que para mim é super confortável de falar. Mas ali naquela situação que eu não esperava, me deu aquela ansiedade, não sei o quê. Ela falou que na hora ela começou a levantar assim o peito, quando ela percebeu que ela estava lá assim, desesperada, ela começou a abrir o peito, começou a abrir assim o sovaco, colocou a mão na cintura,
ficou num tempo e isso mudou completamente o jeito que ela estava se sentindo. Então, é muito poderoso isso, gente. E é muito legal porque mesmo os alunos, depois que já entraram no curso, estão fazendo e tal, eles ainda têm uma certa resistência para fazer essas poses de poder, porque elas, sei lá, acham infantil, acham estranho. E no final do ano passado, em dezembro, ano passado, 2018, né? Ano passado, eu fui fazer uma palestra em Stanford para um grupo de mulheres e eu falei das poses de poder para elas. E aí eu senti, eu vi na linguagem corporal delas que elas estavam meio desconfiadas, umas posturas mais resistentes, mais fechadas. E aí eu pensando, né, na estratégia que eu ia usar ali para mudar aquilo. E aí uma cientista que estava lá no grupo, ela tinha assistido a palestra do TED, que a Amy Cuddy fala das poses de poder. E aí ela falou que logo quando ela tinha mudado lá para os Estados Unidos, ela precisava fazer a apresentação das pesquisas delas, só que em inglês. E ela já ficava nervosa em falar em público, ter que falar numa outra língua que não era dela, para ela era super desconfortável. E ela começou a fazer as poses de poder para ela se sentir mais confiante nas situações e assim mudou a apresentação dela da água para o vinho. Quando ela falou isso, eu vi na hora as pessoas desabrochando, assim, saindo da postura corporal mais resistente de uma postura assim mais aberta.